Olá, boa tarde. Estamos começando Mulheres Poderosas. O assunto por aqui hoje sério, mas gostoso. Estamos recebendo Márcio Neubauer, que é coach financeiro, com muitas dicas, muitas histórias para contar aí. E quem sabe, se não é a tarde que você precisava para dar um acerto aí nas suas finanças. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Silvia. É um prazer estar aqui com você, com os seus internautas, as pessoas que estão acompanhando o programa, para dividir um pouquinho de conhecimento com todos. Márcio, já vou de cara lhe perguntar, qual o papel de um coaching financeiro na vida das pessoas? O que você pode fazer pelas pessoas? O coach financeiro, ele é a pessoa que é um elemento de confiança dentro das famílias para trabalhar a ferramenta do planejamento. O planejamento financeiro é uma das primeiras, onde a gente consegue construir junto com a pessoa, melhor às vezes com a família, um plano de ação para poder se organizar e alcançar os seus objetivos dentro dos prazos que a gente quer, sem estresse, sem preocupação. Porque hoje o grande problema que a gente vê nos brasileiros, nas famílias, é o problema do endividamento, o problema do estresse, da péssima qualidade de vida e, eventualmente, de doenças. A gente vê aí famílias se desfazendo por conta do lado financeiro quebrado, né? E às vezes a gente vê famílias se desfazendo também, mesmo com dinheiro. Eu falo com vários clientes e a gente vê vários casos, aborda vários casos, onde um processo, às vezes, de inventário acaba transformando-se numa destruição de dinheiro, destruição de valor e destruição de famílias, onde famílias não falam com parentes, onde irmãos acabam brigando e onde você vê que, às vezes, não por culpa da pessoa, porque as pessoas não estão preparadas para lidar com essa situação. A gente vê que receber uma herança, na maioria das famílias, é receber um problema, porque as famílias se desfazem de fato. Mas, olha só, queria te contar aqui que para todas essas dicas, para o Márcio falar a respeito disso, trabalhar com isso, ele tem uma formação perfeita, completa, estudou no exterior, em grandes universidades, e eu queria que você, antes da gente entrar de sola nesse assunto, nos contasse um pouco sobre a sua vida. Eu sou engenheiro civil, formado aqui no Brasil, acabei trabalhando em bancos logo no começo da minha carreira. Eu trabalhei aqui durante muito tempo analisando crédito, ou seja, vendo como é que a gente emprestava dinheiro para as pessoas. Aí eu fui transferido para os Estados Unidos, eu trabalhei no mesmo banco, eu fiquei em Nova York durante 2 anos trabalhando no banco em Nova York também, dando crédito para pessoas, aí para empresas e para instituições. Depois disso eu acabei fazendo meu mestrado em finanças, que eu quis me aprofundar em finanças e contabilidade. Então eu fui fazer na Universidade de Chicago um mestrado em finanças. Aí saindo da universidade eu fui trabalhar em banco novamente. Eu trabalhei no banco trabalhando na área de fusões e aquisições de empresas. E aí acabei voltando para o Brasil, onde eu fui montar o fundo de investimento de uma grande corporação que investia as empresas na América Latina. Trabalhei 3 anos aqui em São Paulo, investindo em empresas de tecnologia na América Latina inteira, de um fundo que chamava Intel Capital, que é da maior empresa de venda de microprocessadores do mundo, que é a Intel. E acabei sendo transferido para os Estados Unidos, fiquei 3 anos na Califórnia, no Vale do Silício, fazendo investimentos para a empresa também lá no Vale do Silício.
E depois acabei transferido de volta para o Brasil, no momento onde o Brasil estava realmente decolando, isso aí no começo de 2006. E acabei saindo para montar o meu próprio escritório de investimentos e cuidar dos meus recursos. Então, a partir de 2006, 2007, eu fiquei no que as pessoas conhecem como um escritório familiar, family office, investindo em empresas e investindo em áreas que a gente acreditava e que realmente deram muito sucesso, que foi a área imobiliária e a área energia no Brasil. E com isso me permitiu um grande aprendizado para entender como funcionam os aspectos de uma família e como que você investe e age para poder ter sucesso financeiro dentro de uma família. Eu ia inclusive comentar isso, se toda essa bagagem de trabalho te mostrou um horizonte onde, peraí, mas então eu conheço tudo do lado de cá, por que não aplicar do lado de lá no dia a dia das pessoas? Eu tinha vários amigos e até clientes que pediam, não, você faz isso para as empresas, por que você não faz isso para mim? E o que eu sempre refleti e falei para as pessoas é o seguinte, olha, eu não conheço, não sei como é a sua vida, não entendo como é que você utiliza os seus recursos e quais são os seus objetivos, porque cada um é realmente muito diferente do outro. Ou seja, eu acredito num trabalho personalizado. Eu acho uma temeridade você ler no jornal ou uma pergunta no rádio, olha, o que eu faço? Eu vendo um imóvel, invisto aonde, sem você entender o que é aquela pessoa, quais são os objetivos daquela pessoa e que tipo de compromissos que ela tem com a família dela, porque você realmente tem que construir isso, como uma empresa mesmo. As empresas de maior sucesso do Brasil são as que têm maior disciplina para entender seus custos e seus projetos. E você tem que fazer o mesmo para as pessoas e para as famílias. Aí a gente montou a Soma, que é uma empresa que ela tem uma proposta de trabalhar com famílias e clientes, onde a gente faz um trabalho estruturado, personalizado para as famílias. E aí a gente começa a entender a necessidade e os objetivos dessa família. Sendo que para nós é claro, o que a gente realmente quer é que você atinja os seus objetivos com qualidade de vida. Agora, ainda falando em família, você faz um trabalho personalizado, como disse, mas porque cada um é cada um tem cada família tem as suas necessidades, o seu perfil diferente, mas você acha que a família brasileira num todo é diferente das famílias americanas? O brasileiro, ele tem uma tendência a projeção, a metas para essa poupança, para essa renda familiar? Olha, você sente isso? Interessante essa sua pergunta, Silvia. O que a gente vê é o seguinte, as pesquisas mostram que 70% dos brasileiros fazem lista de supermercado. Que quase 65% dos brasileiros fazem orçamentos. E a gente vai, olha, algo está estranho, porque se tantos brasileiros fazem orçamento e são organizados, por que o nível de endividamento hoje do brasileiro é alto? Hoje, na média, o brasileiro já sai da largada com 22% do salário dele comprometido com dívidas. Isso quer dizer que para cada R$100 que você ganha, você já está R$22 comprometido para pagar a dívida e pagar juros. São dados do Banco Central hoje. Onde o brasileiro tem um endividamento hoje de quase 50% do patrimônio dele, uma dívida cara, porque não é só imobiliária, mas é uma dívida de cartão de crédito, de cheque especial, de carros, de bens, são dívidas caras, e isso compromete a vida. E aí o que a gente começa a descobrir, trabalhando com famílias e cutucando as informações, é que o brasileiro, ele faz sim um orçamento, uma lição de casa, como uma lista de supermercado. Só que ele faz aquilo... de uma forma errada. Não, ele até faz direitinho, só que ele pega aquilo e põe dentro da gaveta... Ele não cumpre e deixa dentro do computador. Que ele prescreve, aquilo que ele se programa para fazer, ele não cumpre. O que ele faz é o seguinte, fazer um orçamento é um exercício totalmente fútil, ou seja, inútil,
Se aquilo é só o exercício de você pegar um pedaço de papel, colocar números aqui e deixar aquilo largado. Fica bonito de se ver e inviável porque Que não se nem executa. o planejamento financeiro, a organização financeira, é que nem a saúde pessoal. É muito simples. Basta para a saúde pessoal o quê? Se alimentar bem, fazer ginástica e dormir bem. Só que é muito difícil fazer isso. Como é que você cria um hábito saudável, um comportamento saudável nas pessoas? A gente hoje tem educação física nas escolas, só que nunca tanto houve brasileiros obesos como existem hoje. Então fazer atividade de educação financeira nas escolas é fundamental. Existem programas, está sendo discutido, a gente tem que ter educação financeira nas escolas, só que a gente tem que começar a colocar na população e nas pessoas o hábito de se planejar. Cris está perguntando aqui no chat, bem-vinda Cris, bem-vindo Adriano Santos, a Cris está na linha direta aqui com a gente. Qual o maior problema do brasileiro com referência a dívidas? Acho que em que ele se endivida mais, né? O grande problema é a falta de conhecimento e comprometimento. Muitos dos brasileiros, eles acabam tomando dívidas que são dívidas muito caras, às vezes só para consumir um produto e se desorganizam nesse processo. É porque a gente cada vez mais vê aí na mídia a publicidade, vamos pegar o de carros, né? Carros. As propagandas de carros são muito sedutoras. Muito sedutoras. E as facilidades também. O carro é sedutor, a facilidade que eles te mostram, você tem um crédito rápido, você tem lá parcelinhas pequenas, compre o seu carrão, o seu sonho e tudo mais. E não é bem assim, né? Você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu vou dar aqui uma primeira dica para as pessoas. Quase 100% das pessoas que eu pergunto o que é CET. Silvia, você sabe o que é CET? Não. Cris, você que está aí, sabe o que é CET? Adriano Santos também dando boa tarde aqui pra gente, bem-vindo, Adriano. Adriano, vou te dizer, olha, CET não é Companhia de Engenharia de Tráfego não aqui em São Paulo. CET é custo efetivo total. Toda a propaganda de financiamento para pessoa física ou pequena pessoa jurídica precisa indicar o CET. O que é o CET? É o custo efetivo total, ou seja, é os juros, e não só os juros, mas também todos os custos daquele financiamento que você vai fazer, expressos num número só. E esse número, você já viu aquelas reportagens quando você abre o jornal ou quando você abre uma revista, que são aquelas letrinhas bem pequenininhas embaixo? Tem um asterisco E as letrinhas pequenininhas. Então, aquela que a gente mal enxerga ali. Ali está o CET. O teu cheque especial existe o CET. No teu cartão de crédito existe o CET. E esse número é que calcula a tua dívida. E esse número, ele costuma ser muito grande. Então ele é diferente daquele número que está lá, porque ele tem todos os outros números que o banco coloca. Eu vou dar uma dica só para as pessoas. O juro hoje cobrado no cartão de crédito, para o brasileiro, na média, hoje é 10% ao mês. No cheque especial, é quase 9% ao mês. O poder do juro composto faz 10% ao mês se transformarem a quase 300% ao ano. Então, se você comprou algo por R$100 e entrou no rotativo do teu cartão de crédito, você vai estar devendo R$300 no final do ano. Que vai de encontro à pergunta do Adriano Santos, que está dizendo aqui, cartão de crédito, amigo ou inimigo? O cartão de crédito pode ser um tremendo amigo, é uma ferramenta. Eu digo para as pessoas, olha, dinheiro nunca é o teu problema. E as pessoas dão risada, dizem, não, dinheiro é solução. Não, dinheiro não é problema. O dinheiro é o sintoma de um possível problema, ou de um problema existente. A gente tem que olhar para trás e ver o que realmente aconteceu para a gente ver qual que é essa solução. O cartão de crédito é uma ferramenta muito poderosa, como o dinheiro. É uma ferramenta que você pode construir uma casa maravilhosa, ou você pode acabar com os dedos das mãos martelando. Se você não tem o mínimo de planejamento para utilizar essa ferramenta, você pode realmente se queimar.
porque é um juros muito alto, então você tem que tomar muito cuidado. Se você usa o cartão de crédito, mas não entra no rotativo, é um financiamento a custo zero para você, é uma maravilha. Vale a pena fazê-lo, quantas mais oportunidades você tiver, e também você ganha milha, você ganha afinidade no seu programa, então dependendo do cartão é muito bom. Só que se você entra no rotativo, você está indo por um caminho tenebroso, negro, não existe. Eu estava fazendo uma palestra recentemente para uma Câmara Municipal, e aí depois da palestra chegou uma senhora e me perguntou: Márcio, estou tomando dinheiro no cheque especial, 9% ao mês, para investir no meu negócio. Você acha uma boa estratégia? Eu falei para ela: olha, eu não sei qual é a tua atividade, mas ela deve ser uma atividade mais rentável do que drogas, né? Porque para você ter algo que vai rentabilizar mais do que 9% ao mês, que é quase 300% ao ano, só para lembrar a gente, a caderneta de poupança hoje rende 0,55% ao mês. Isso é 6% ao ano. E aí você paga no cheque especial 9%. Ou 10%. Então as pessoas têm que começar a entender o que está por trás dessa dívida. A gente realmente faz um trabalho de formiguinha para entender a vida das pessoas, para a gente começar a estruturar. Olha, vamos renegociar uma dívida, e dá para renegociar a dívida. Você com um plano, você consegue sair do seu problema. Não existe problema que não dê para resolver. Não é fácil. Requer sacrifício. Como a gente também consegue montar um plano muito poderoso para quem tem dinheiro e tem recurso. A gente vê vários casos onde as pessoas recebem muito dinheiro, que nem você tinha citado, e as pessoas ficam um pouco perdidas, sem entender que caminho que a gente deve seguir. Porque um ponto que a gente bate muito hoje na tecla da informação ser diferente do conhecimento. A gente vive no mundo da informação hoje, não no Porém, mundo não do do conhecimento. Então, como pegar essa informação e transformar em conhecimento? Esse é um desafio. Por isso que um planejador financeiro é importante nesse diálogo, porque ele tem toda a experiência e disciplina de transformar essa informação em conhecimento num ambiente seguro para as famílias, onde a pessoa tem certeza e clareza que você não está vendendo nenhum produto. Porque hoje está todo mundo querendo vender um produto para você. E o planejador financeiro vende, mas o que ele vende é conhecimento. Não é financiamento, não é seguro, não é ações, não é uma dívida, não é um cartão de crédito. Que te vende um aprendizado. Agora, como é que se dá esse trabalho, Márcio? Você chega, faz o contato com a pessoa, você vai primeiro o quê? Pesquisar a vida dessa família, esse bate-papo. Como é que se dá o andamento do coaching de finanças? O primeiro passo que a gente realiza é um diagnóstico financeiro. O diagnóstico financeiro é como na academia de ginástica, onde você faz uma análise da sua condição atual, do teu conhecimento da sua condição atual, a gente faz um diagnóstico. Esse diagnóstico ele tem 6 elementos, que são os 6 elementos do planejamento financeiro. O cliente ou a família, e a gente sempre aconselha que seja feito em família, de preferência, que ele se torna mais poderoso, informa aí a quantidade de detalhes o cliente vai definindo sobre o seu orçamento, sobre os seus investimentos e dívidas, sobre os seus seguros, contratados ou não, que é o que a gente chama de gestão de risco. Aí a gente começa a abordar 3 figuras importantes do planejamento, que é o planejamento sucessório, ou seja, como é que você vai transferir ou você vai receber bens de família, o planejamento tributário, as melhores maneiras hoje de pagar o menor imposto dentro da lei, que tem maneiras muito inteligentes para você realizar investimentos que são isentos de imposto, como a caderneta de poupança é, existem outros, e falar sobre o planejamento previdenciário. Que tipo de aposentadoria que você quer ter na sua vida? E a aposentadoria para a gente
trabalhar, sim, mas trabalhar por prazer. Não trabalhar porque você tem que pagar contas. Que é uma outra coisa que o brasileiro não tem muita tradição a respeito. A gente vê na Europa e nos Estados Unidos a previdência, o pensar na aposentadoria, todo mundo se programa para isso. O brasileiro me parece que não tem muito essa tradição, essa tendência não, né, Marcos? Olha, eu vou te dar um exemplo que é um exemplo interessante que a gente coloca. Olha, expectativa hoje de vida da brasileira, dessas mulheres poderosas que nos assistem agora, a gente está falando aí em torno de 80 anos de idade. Então você que está aí, que tem 30 anos de idade hoje, você vai viver mais 50 anos, no mínimo. Eu vou te dizer, olha, a diferença para alguém que se organiza e se planeja, hoje é pegar 50 mil reais, 50 mil, e investir a 0,6% ao mês contra 0,8% ao mês, sabe o que é isso, Silvia? É 0,2%. É um número muito pequenininho. Só que no final desse período de 50 anos, e você tendo essa disciplina desse cabelinho de anjo, você em vez de ter 1.800.000 reais, você pode ter 6 milhões de reais. Isso vai pagar o quê? O teu seguro-saúde, vai pagar todas as viagens dos seus netos, toda a sua tranquilidade, a sua casa. O que é? É um fio de cabelo que faz a diferença no longo prazo e bem planejado. Então a pergunta que eu faço para os nossos internautas é que tipo de velhinho e que tipo de velhinha que você quer ser. Porque hoje um dos maiores custos que a gente tem... Eu quero ser uma velhinha com dinheirinho no bolso. Com o seu seguro-saúde pago. Tudo em ordem. E é pensando nisso que eu vou me aprofundar mais no assunto. Mas eu quero pedir uma ajuda aí dos técnicos do Switcher, que o meu Note acabou a bateria. Não sei se eu não conectei direitinho lá. Iago, socorro! Desligou meu computador. Me ajuda aí. Eu vou te dar alguns dados, Silvia, aproveitar. O brasileiro hoje é um dos povos mais estressados do planeta. A gente só está atrás do Japão. Isso é dado da ISMA, International Stress Management Association. O Brasil hoje sofre com o estresse, e o estresse junto com o tipo de qualidade de vida que a gente tem nas grandes capitais, e eu sei que aqui a gente está sendo acompanhado em todas aqui do nosso Brasil, são dos grandes contribuintes para quê? Para as doenças. E aí quando a gente começa a ver o caso do estresse, que é o estresse financeiro, e o caso das doenças, a gente começa a ver alguns rankings interessantes. E eu queria abordar um número que acho que poucos internautas conhecem. Você sabia, Silvia, que dos 10 remédios mais vendidos no Brasil, sabe qual que é o 8º? Na frente de hipoglose e Dorflex? Antidepressivo. Rivotril. Aliás, eu vi uma charge, né? O brasileiro, ele toma o Rivotril para dormir e toma o outro remedinho para acordar. Ele vive tomando remédio para dormir e para acordar. O Iago veio em nosso socorro aqui, mas não... E o que acontece é interessante. Mexe na conexão aqui, ó, pra mim. O que a gente vê é que desses 10 remédios, o primeiro são pílulas, que é da farmácia popular, e depois o Neosoro, que também é a farmácia popular. A gente vê que dos 10, nenhum, fora o Rivotril, tem prescrição médica. E qual que é o problema desse remédio? É um remédio que tem uma dependência física muito forte e tem uma dependência psicológica muito forte. Então, na sequência dessas pesquisas aí, você vê que isso tem muito a ver com as finanças? Muito. Na maioria. Muito. As pessoas são desafios das pessoas. As pessoas hoje não dormem. As pessoas vivem sob pressão. Porque o que é o estresse? O estresse é um momento de pressão. E ele foi feito para quê? Para a gente poder simplesmente estar mais forte, mais atento no momento de perigo. Então, ter estresse na vida, ele é saudável num período muito curto. Nosso DNA lá atrás, do homem da caverna, aprendeu a lidar com o estresse, por quê? Para fugir da ameaça do lobo
ou do tigre e sobreviver, ficar mais forte e sair Pequena correndo. dose ele é necessário. E não contínuo. O problema é que a gente vive sob estresse praticamente o dia inteiro. E isso paga um preço, as pessoas pagam um preço muito alto. A gente nosso trabalho embasado em estudos médicos, feitos com os especialistas da Unifesp, onde a gente vê que o fato desse problema do estresse, esse problema do consumo de remédios, causa o quê? O brasileiro hoje, a gente está totalmente endividado, estressado e dopado. A gente tem que reverter esse cenário. E a responsabilidade é nossa. O que a gente vê é o seguinte, com o planejamento, as pessoas começam a entender que a responsabilidade é nossa. A gente pode fazer melhor e a gente pode construir diferente. Porque o que a gente fala para as pessoas é que não realizar um planejamento não é que você está fugindo de um problema, porque a maioria das vezes quando a gente fala em realizar um orçamento, um planejamento, as pessoas acreditam que é cortar. Não, a nossa proposta não é uma proposta de cortar custo, ao contrário. O que a gente diz é o seguinte, gente pensa em sacrifício. Quando você fala em planejamento, é o que a gente estava conversando antes de entrar no ar, a primeira coisa que vem é um grande sacrifício. E não é por aí, né? Não é. O que a gente diz é o seguinte, o planejamento te ajuda a você a ter mais, realizar mais com seus próprios recursos. Eu faço várias perguntas muito interessantes quando a gente está realizando palestras e reuniões com os nossos clientes. Por exemplo, eu chego para várias pessoas e pergunto, você tem intimidade financeira? As pessoas, como assim intimidade financeira? Intimidade financeira. Você faz orçamento? Ah, eu faço orçamento. Todo mês? Todo mês. Tudo bem, então eu vou te fazer uma pergunta se você tem intimidade financeira. E eu quero ver se você tem, Silvia. Quantas cartas de amor você recebe por mês? Nenhuma. Não é verdade. Não é verdade. Nenhuma. Você recebe várias, algumas dezenas de cartas de amor. E as pessoas olham para mim, como assim? Recebe. Como assim? Como assim? Onde estão? Ainda tem cartas de amor que elas chegam com uma notinha muito interessante. Você não quer mais receber a carta, você quer receber só um e-mail? Por quê? Tem vários CNPJs que estão penduradas no teu CPF. Conta de celular, conta de luz, conta da prefeitura. Amor bandido. Essas eu recebo. Recebe? Essas cartas desses amores bandidos eu recebo. E quantas cartas dessas você recebe? Eu pergunto para as pessoas, isso é intimidade financeira. Eu preciso saber o valor do que eu pago em cada uma? Eu falei, olha, depende. Depende do seu grau de detalhe que você quer. Mas você pelo menos tem que saber que você tem 25, 24, 23. Quantas cartas de amor você recebe? Para saber o quê? Quem está pondo a mão no teu bolso. Por que você quer saber quem está pondo a mão no teu bolso? Porque aí você começa a entender o que é que eu pago, eu recebo de valor, que é bom para mim, e o que às vezes eu estou pagando e estou jogando fora. Porque eu digo para as pessoas, olha, o dinheiro que você joga fora, o retorno é infinito, não tem número. Na hora que você fecha essa torneirinha e começa a usar esse dinheiro para você, em algo que você vai realmente utilizar, e às vezes é pagar juros, e às vezes é fazer uma viagem, ou às vezes é poupar, isso fica muito poderoso no seu dia a dia. Então, conhecer o seu orçamento e ter intimidade financeira te ajuda e ajuda muito. Nossa, super dica. Falando nessa intimidade financeira, vamos falar de um exemplo bem prático que eu acho que a maioria das pessoas hoje está em busca: comprar a casa própria. Comprar a casa própria. Qual a melhor forma de eu me programar para isso hoje? Ou o que eu devo buscar? Vou para um financiamento? Vou guardar esse dinheiro? Vou para uma poupança? Como é que é, Márcio? A gente recentemente escreveu um artigo alertando os riscos dos jovens casais em comprar a casa própria. Dizendo para Porque também seduz, né? Você seduz. ir para um financiamento e... mas em vez de a gente pagar aluguel, a gente faz um financiamento e paga o mesmo tanto. Só que às vezes o orçamento fica comprometido muito mais do que deveria. Não, e o que a gente vê é o seguinte, a gente vê que os casais
às vezes tomam decisões, e são jovens casais, por exemplo, vamos pegar primeiro os jovens casais, tomam a decisão de comprar um apartamento ou uma casa própria e assumem um compromisso que é uma dívida alta e um compromisso de longuíssimo prazo, e às vezes as pessoas não tiveram nem o exercício, que aí a ferramenta do planejamento é fundamental, para ver, eu realmente vou ficar nessa cidade, ou eu vou ficar nesse bairro, ou o número de dormitórios que eu estou esperando. Não sabe exatamente o que vai fazer da vida e está se estabelecendo e está assumindo compromissos muito grandes. Hoje, um dado que a gente alerta as pessoas, e que na verdade é às vezes, ou seja, o número de separações que acontecem com jovens casais. Dinheiro é um dos pontos e elementos que mais influencia separações de jovens casais. Ou seja, discutir dinheiro é algo que dá problema e as pessoas às vezes entram em dívidas de muito longo prazo e muito altas sem ter uma boa conversa. Então, que tipo de casal você é? Que tipo de conversa que você tem com o seu parceiro? Que tipo de comprometimento de longo prazo você tem? Porque aquela fórmula simples de que não, os imóveis sempre vão valorizar, não funciona. Hoje os imóveis estão desvalorizando em algumas regiões do Brasil. Os imóveis tiveram uma valorização muito boa nos últimos anos, mas o que aconteceu no passado não é garantia de que vai acontecer no futuro. Ou seja, pode ser que você esteja entrando numa furada, investindo todo o seu orçamento num financiamento. Tem que sentar e fazer e realizar um planejamento. Ou seja, olhar primeiro o orçamento, olhar o comprometimento que você vai ter com esse projeto. Você tem que ter o alinhamento que você tem com a sua família. Porque o outro ponto é essa ideia de alinhamento. Porque hoje as pessoas eles querem realizar e consumir tudo ao mesmo tempo. Então você quer viajar, você quer comprar apartamento, você quer viajar, quer o carro novo, quer comprar quer o celular novo, você quer tudo ao mesmo tempo. Então você tem que estabelecer uma ordem de prioridades. Isso que funciona para tomar uma decisão para comprar a sua casa. E existem boas oportunidades. As pessoas também têm que estar atentas para fazer uma aquisição, ou seja, comprar um imóvel com uma boa oportunidade. Às vezes você tem financiamentos mais baratos, às vezes você tem limitações de imóveis. Olha, o mercado sempre tem boas oportunidades. E aí, novamente, eu alerto para os especialistas. Eu, como planejador financeiro, eu só olho oportunidades de investimento o dia inteiro. Então, eu vejo boas oportunidades, existem boas oportunidades. A maioria delas as pessoas desconhecem. E o que a gente faz é alertar os nossos clientes dessas boas oportunidades. Existem bons imóveis, existem bons investimentos, existem boas dívidas. E o que a gente realiza é simplesmente ser um auditor do que está aparecendo na frente do cliente e qual é a melhor opção para ele naquele momento da vida dele. Então, como comprar a casa própria? Olha, é um trabalho que tem que ser muito bem feito, muito bem preparado e muito bem estudado. A gente está alertando, estão acontecendo feirões agora, não sei se você está vendo, vários feirões, liquidações de imóvel. Vá, visite, veja as condições, mas não tome uma decisão naquele momento. Não tome uma decisão por impulso. E contrate um... E nunca sozinho. Nunca sozinho. Se você está dentro de uma família, você tem uma esposa e tem filhos em idade que possam aí opinar, eu acho que vale a pena esse comprometimento da família toda, né? As boas oportunidades aparecem todos os momentos. Não entre em conversa de vendedor que, olha, o IPI vai ser reduzido agora, ou essas ofertas de Black Friday que só nessa sexta-feira que acontecem. Lembre que no Brasil o Black Friday até agora ainda tem que se provar como uma boa opção de compras. Existem muitas reclamações de ofertas complicadas. Que é péssimo negócio, porque a maioria são preços acima dos praticados no dia a dia, só no Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado. O vendedor sempre quer que você tome uma decisão naquele ato, naquele instante. Esse é o perigo do cartão de crédito. O cartão de crédito, a maioria das vendas menores, não, passa o cartão aqui, parcela em 10 vezes, tudo bem, mas esteja preparado, saiba, uma parcela pequena
ela vai comer o seu salário ou a sua renda 9 vezes, ou 10 vezes, ou 12 vezes. Tome cuidado. E olha, tem um alerta muito interessante, que é o que a gente estava conversando antes de entrar no ar, que você diz que a gente nunca percebe, a gente não para e se atenta para o fato de que o banco, ele não é o seu amigo. A concessionária de carro não é a sua amiga, e por aí vai, né? Você tem que estar atento às suas coisas, porque o que eles querem é vender, que você consuma. Então essa conversa elaborada e sedutora, muitas vezes define o seu futuro. E muitas vezes você não tem condições para isso. Mas eu estou dizendo com experiência própria, numa loja de um dia, estávamos eu e minha filha num shopping, ela disse: mãe, eu vou indo encontrar as meninas, que ela ia para um happy hour, e você nos encontra daqui a pouco. Falei, tá. Entrei numa loja onde os vendedores muito bem treinados, e eu não consegui, resumindo a história, sair daquela loja sem várias sacolas, tendo gastado muito mais do que eu podia. Essa foi uma das primeiras vezes assim que eu fiz uma loucura, e estou contando a minha história pessoal para ilustrar essa história, que quando eu botei os pés na porta daquela loja, já caiu a minha ficha. Eu disse, espera um pouco. Como assim? Como é que eu fui comprar tudo isso sem precisar? E fui caminhando até onde a minha filha estava e cheguei com uma cara de desânimo. E ela disse, já sei, se arrependeu. Você disse que não ia comprar nada, que não estava podendo gastar, que ia só olhar. E eu me arrependi profundamente. E a partir de então, comecei a admirar, olhar com bons olhos aquele vendedor muito bem treinado, que é uma profissão digníssima e brilhante, mas comecei a ficar atenta a essa conversinha. O vendedor, ele se parecia com um amigo de infância. Não, ele tem estratégias muito poderosas. Mas e aí, aquela garota linda que estava com você, ela não vai entrar, e aquela conversa, e me seduziu de tal forma que foi uma das únicas vezes que me levou sem eu estar podendo. Silvia, por que você não devolveu esse produto? Por que você não voltou na hora que você se arrependeu? Podia ter feito isso, né? Não fiz. Por que você não fez isso? Né? Devia ter feito. A gente não pode ter vergonha. Mas olha, foram 10 passos para fora daquela loja e eu já estava arrependida. Volta, devolve. Você não tem... Eles trabalham com estratégias muito poderosas. A gente é a favor do consumo consciente. Consumir faz bem, faz a economia girar. É para isso que a gente trabalha duro, para a gente ter o nosso dinheiro, para a gente poder consumir. Só que a gente tem que mandar nessa relação. Você não pode ser mandada. Ninguém pode tomar uma decisão por você. E existem estratégias, eles usam estratégias muito poderosas. Por exemplo, essa estratégia do status, de fazer você se sentir importante, que você adquiriu um produto e você se sente diferente, e aí você saiu e você fez uma afirmação de tipo de pessoa que você é muito poderoso. Porque eles vendem essa imagem. Isso não te leva a voltar lá para trás e falar, olha, não, mudei de ideia, não quero mais isso. Você pode tomar essa decisão. Existem outras estratégias, que são estratégias que chamam um nome super difíceis. Vou dar as dicas aqui. Marcador somático. Já ouviu falar de marcador somático? Marcador somático é um efeito que acontece no cérebro da gente, que faz o seguinte, quando o teu filho, teu netinho, lembra que você me falou do seu netinho? Seu netinho, ele vê lá aquele ferro incandescente, que põe a mão e queima. Ele não põe mais a mão. E graças a Deus a gente quer que ele queime, mas que só seja uma queimadurazinha, pequena, que não deixe marca. Mas o que ele aprendeu ali? Ele fez um marcador somático. Ele viu ferro incandescente, dor. Então ele deu um salto de informações. E as pessoas hoje criam marcas e produtos
utilizando a estratégia do marcador somático. Você quer ver uma? Vinho francês. Quer ver outra? Carro inglês. Quer ver outra? O fio de seda chinês. Ou o algodão egípcio. São marcadores somáticos. Ninguém quer comprar um carro de Zimbábue ou da Nova Zelândia. Ninguém quer comprar um vinho feito no Iraque. Por quê? Porque as marcas vão criando esses marcadores somáticos na sua cabeça. Então, já que é de uma região ou é de um fabricante, é de boa qualidade, vale a pena eu pagar e vale a pena eu pagar caro. Isso são marcadores somáticos. Aí existe uma outra estratégia muito famosa que é o neurônio espelho. Vocês já ouviram falar do neurônio espelho? O que é o neurônio espelho? O que é o neurônio espelho? É uma outra estratégia de vendas que é o seguinte: toda vez que a gente vê uma imagem ou a gente vê uma figura, a gente projeta a nossa vida naquela figura. Por isso que as novelas funcionam tão bem. A gente, quando vê a vilã da novela batendo na mocinha, a gente sente dor, é um problema. Então, esse é o que? O neurônio espelho. Então, quando você vê um ator ou vê um jogador de futebol utilizando um produto, você vê uma modelo famosa utilizando uma lingerie, você acha, não, olha, ali é o neurônio espelho. Eu vou comprar a lingerie, vou ficar igual a modelo. Então, isso são estratégias muito poderosas. Outra estratégia muito poderosa... É a projeção, né? Você se projeta ali nisso, é um perigo. Então, gente, você acha que as empresas não sabem disso? Elas sabem. O olfato é um dos mais poderosos que tem. O que o olfato faz? O olfato torna as pessoas raízes do quê? Do teu cérebro. Os vendedores de produtos, né? Ou seja, as grandes marcas, eles utilizam essas estratégias. Muito poderoso. E, do outro lado, você também tem essas pessoas que querem tomar o seu dinheiro, seja em finanças, treinadas para isso, seja de produtos. Ali disso, né? Então, quantas pessoas vão falar, olha, vou te pagar na caderneta de poupança 0,5% ao mês, mas eu vou te cobrar no cheque especial 10% ao mês. Então, você está recebendo 50 centavos e está pagando R$10. É dura? Olha só, a gente tem... Nem é mais 5. Nossa, como 3 passa minutos. rápido o tempo. Parece que faz 50 minutos que a gente está... Vou dar uma dica para você, Silvia, e para o pessoal, para os internautas. Dica poderosa. 4 perguntinhas na hora que você entra. Pode colocar, escreva, ponha dentro da carteira junto com... Vamos lá. Junto com o cartão de crédito. Vamos lá, pode falar que eu estou a postos. Primeira perguntinha. Eu quero. Segunda perguntinha. Eu preciso? Terceira perguntinha. Eu posso? E quarta perguntinha. Eu devo? Faça só essas 4 perguntinhas enquanto o vendedor está falando com você. Eu preciso, eu posso e eu devo. Você só vai sair do quê? Você vai sair do piloto automático. Isso vai te remeter como é que é a sua vida. 4 perguntinhas poderosas. Vai quebrar essa sedução que você está ali no momento. Super fácil e muito poderoso. Vou fazer uso disso. Outra dica super poderosa. Você quer fazer um orçamento poderoso e simples? Diga lá. Vamos lá. Primeiro passo. Coloque tudo que você ganha no cabeçalho do papel. E coloque o quê? Tudo que você recebe bruto. Ou seja, o que é o bruto? É antes de imposto. Porque você paga imposto em tudo. Por quê? Porque você vai lembrar do sócio. Lembra do sócio, Silviana? Uhum. Lembra do nosso sócio? Uhum. Lembra? A gente trabalha 5 meses do ano para o sócio. Então, de janeiro a maio, você está trabalhando para o sócio, que é o governo. São seus impostos. São seus impostos. Então, lembra do sócio. Então, você coloca lá o que você recebe, o que o sócio recebe. Aí, o que você vai colocar depois? Vou colocar minhas despesas fixas. Não coloque suas despesas fixas. As despesas fixas são aquelas que você sabe o valor todo mês. O aluguel, a conta do telefone. Eu já ia colocar as despesas fixas. Não. Você não pode colocar. Sabe o que você tem que colocar lá? Primeiro,
A gente colocou todas as receitas e colocamos lá o sócio. Tiramos o imposto. O que a gente coloca depois disso? Você, Silvia. Coloca o seu nome no seu orçamento. Silvia. Coloca, Silvia. Por quê? Sabe o que você vai fazer? Você vai se pagar primeiro. Um dos maiores frustrações hoje dos brasileiros é o seguinte, você recebe o dinheiro, paga, chega no final, não sobra nada para você. Olha que frustrante isso, que horror. Você fazer todo esse esforço e não sobrar nada para você. Vamos reverter isso? Vamos fazer diferente. Então, você coloca tudo e você coloca lá numa linha. Silvia, quanto que você quer se pagar de tudo que você recebe? 10%? 15%? 20%? Então, coloque lá. Silvia, pega aquele valor lá. Eu ganho R$2.000 por mês. Então, você coloque lá R$2.000 para você. Para quê? Qual é o seu projeto? Seja uma viagem, seja a compra de um automóvel, o que você quiser fazer. Seja o que for, mas que seja seu. Que seja para você. Se coloque, se valorize dentro do seu orçamento. E o que você tem que colocar depois? Fundo reserva, fundo de emergência. Um dos pontos fundamentais para o desequilíbrio do brasileiro. As pessoas não se organizam por um problema. O que é? É uma batida de um carro, é uma doença, é um parente que precisa de dinheiro, é uma dívida que surge, é um imposto que não foi recolhido. Aquela emergência. Aquela emergência. Que então, sempre existe, né? Crie o seu fundo emergência pessoal. Depois de você colocar o seu nome dentro do seu orçamento, você coloca lá o fundo emergência. Então, para você, a gente aconselha de 10% a 25% do que você recebe por mês. O fundo emergência, a gente aconselha 10% do que você recebe todo mês. E aí depois você começa a colocar todas as suas despesas. As despesas fixas, aquelas que são iguais todos os meses, e as despesas variáveis, aquelas que vão com valores diferentes, ou seja, alimentação, farmácia, são gastos que você faz com o carro, ou de transporte, de táxi, ou seja, aqueles que são variáveis. E no final do mês, o que tem que ser? Tem que ser igual a zero. Zero. O que você fez? Você equilibrou o seu orçamento. Você está pensando em você, você criou um fundo de emergência e seu orçamento está equilibrado. Isso seria um orçamento equilibrado. Que delícia! E simples, super simples. Olha, a gente precisava aqui de mais umas 2 horas, mas agora tem Caetano Bedak com o primeiro escalão aqui, então não posso atrasar. Eu queria muito agradecer a sua presença, foi uma delícia, tem muito mais por saber, mas a gente tem pouco tempo. Volta outras vezes? Volta. Eu vou deixar... Você vê que eu já amarro o convite no ar, assim, né? Olha, eu vou deixar para os seus internautas, o nosso site na Soma é www.somainvestecontemudo.com. Lá tem uma seção de informações, de perguntas. Incrível, e muitas dicas. Entra e dá uma olhada, www.somainveste.com. Isso. Obrigado, Silvia. Adorei. Foi ótimo. Muito obrigada. Passou voando. Não é? Olha só, eu sempre pego aí algumas pitadinhas dos convidados para soltar aqui como pérola para você no fim do programa. Construir melhor, fazer melhor. Isso tudo para uma vida melhor. Semana que vem a gente está de volta no Mulheres Poderosas. Espero você. Beijo, até lá.